o pastor lá da nossa congregação, aí ele estudou com a gente essa semana, aí ele me orientou e aí eu estudei bastante sobre esse tema para a gente estar trazendo hoje. Glória a Deus. A pregação é assim, ó, o título. É os 3 pecados que levam à condenação, sendo um deles imperdoável por Deus e não tem perdão. Amém? Amém. Irmãos, a gente vai abrir em Mateus 6, do 5 ao 15, para onde glória a Jesus, para a gente compartilhar desse pão. E aí, o primeiro aqui, ó, é quem não libera o perdão. Amém? Vamos lá, Mateus 6. A gente vai começar a ler do 5 ao 15 aqui. Vamos ler do 9 em diante. Para onde glória a Jesus? Aqui, ó. Todo mundo achou? Aqui, ó, está escrito assim, ó. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, ou o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos parar por aqui para a gente fazer uma oração breve. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui. Glorificado e exaltado é o teu santo nome. Senhor, eu te peço perdão pelos pecados que temos cometido, porque falhamos em tudo, no falar, no pensar e no agir. E o Senhor sabe, Senhor, que muitas das nossas falhas, às vezes, nós não nos dobramos diante de Ti para nos separar diante de Ti. Mas eu te peço perdão por essas também. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos curar das enfermidades físicas e espirituais e nos conduzir, Senhor Deus, a uma graça maior, onde venhamos entender a Tua palavra, guardar no coração e praticar. Em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Aí, irmãos, continuando aqui, ó, o 14. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí o 15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, é muito sério, porque quando a gente ora a Deus, a gente não pode ter mágoa no coração. E ninguém quer falar sobre isso. As pessoas estão entregando a oração a Deus, mas ela fica emburrada o dia inteiro contra o irmão dela e não quer entender essas coisas, está brincando o dia inteiro com Deus, brincando com a palavra e com o Evangelho, e está lá entregando oração para Deus, entregando voto, entregando jejum, e não está vivendo esses princípios, e está crendo que Deus está atendendo. E a palavra de Deus fala para a gente em Provérbios que se a nossa conduta diante de Deus não for aprovada, a nossa oração ela é retida. Porque aquele que desvia o ouvido da lei, a sua oração se torna abominável às olhos de Deus. Amém? Então, irmãos, nós temos que liberar o perdão, porque aqui, ó, ele está falando que se a gente não perdoar, ele não nos perdoa. Vamos continuar aqui, ó. Vamos para Marcos 11, o 20 ao 26. Aqui, ó. O título é assim, ó, o poder da oração de fé. Está escrito no 20, ó. E caminhando, eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi. Irmãos, esse Rabi aqui é mestre. Tem muita gente que está chamando o ser humano de mestre aí, mas em Mateus 23 diz que só tem um, que é Jesus. Amém? Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Irmãos,
Essa figueira aqui é a figueira que Jesus amaldiçoou, porque Jesus pediu para ela produzir fruto e ela não produziu. E Jesus amaldiçoou ela e falou que ela ia secar. Logo no outro dia, quando eles passavam pelo aquele mesmo caminho, eles viram que a figueira estava seca. E aí Pedro indagou Jesus, mestre, né? A figueira secou. Continuando aqui, ó. E com toda certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Irmãos, isso é muito sério, porque tem muita gente que está fazendo oração a Deus, a oração dele não está sendo atendida, não está acontecendo nada. Isso aí é por causa de mágoa no coração e de ressentimento. Porque ele não perdoa as pessoas que maltratam ele, que maldiz, que fala contra ele, que calunia. Ele não perdoa as pessoas que ofendem e ele fica guardando aquilo ali no coração. Às vezes, irmão, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que Provérbios fala, que a gente tem que fugir da pessoa de duplo caráter. Da pessoa que um dia ela está rindo para você e no outro dia ela fecha a cara. A gente tem que fugir desse tipo de gente. Porque a pessoa, ela é uma pessoa amargurada. Ela guarda ressentimento de uma palavra de correção que você deu a ela. Ela guarda ressentimento de uma palavra de bênção e ela entendeu errado e levou como maldição no coração. Amém? Aqui, ó. Aí ele continua aqui, ó. Mas, quando estiverdes orando, 25. Se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 26. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Está vendo? Aí ele já está falando aqui do pecado, que ele não vai perdoar. Então, irmãos, se você não perdoa uma coisinha simples, o seu pecado que você cometeu naquele dia não é perdoado. Amém? Aí eu falo para os irmãos o seguinte: a árvore que não produz fruto, ela secou. Assim somos nós diante de Deus. Deus quer que a gente produza fruto hoje. Hoje o dia amanheceu, ele soprou na nossa narina fôlego de vida para a gente levantar da cama e produzir. E a gente vai produzir durante a nossa caminhada diária. E ali naquele dia, no final do dia, ele vai mostrar para a gente se a gente realmente produziu. E tem muita gente secando, apodrecendo, perdendo a salvação por causa de mágoa no coração. Amém? Aqui, ó. Se a árvore não é boa, seca-se. Vamos lá para Mateus 18, 21 e 22. Amém? Aqui, ó. Pedro pergunta a Jesus, ó, quantas vezes se deve perdoar? Aí ele vai e fala. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o tenho de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não, te direi até 7 vezes mais, mas sim, até 70 vezes 7. Irmãos, é uma cota de perdão que a gente não consegue perdoar durante um dia. É muita coisa, soma 70 vezes 7 aí que você vai ver o tanto de número que vai dar. E aí tem gente que está brincando com essas coisas de liberar o perdão. Esse pecado aqui é um dos que conduz à condenação. É um. Agora a gente vai para o segundo aqui, ó. O pecado que não tem perdão de maneira alguma contra o Espírito Santo. E, ó, vamos lá para Mateus 12, do 22 ao 37. Aqui é Mateus? Mateus 12, do 22 ao 37. Aqui, ó, o título já fala, o pecado imperdoável. Aí começa aqui no 22, ó. Pode ler? Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então, toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este
murmuraram. Irmãos, fariseu aqui é toda, na nossa geração, vamos jogar para a nossa geração, é todo religioso. É aquela pessoa que ela aprendeu uma doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho, e ela guardou aquilo como pauta de vida, e ela pratica aquilo ali que é que todo mundo pratica. E se a pessoa andar fora daquilo ali, ele vai começar a discriminar a pessoa e vai falar que a pessoa está com demônio. E às vezes Deus está operando através da pessoa, ele fala que é o demônio que está operando. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos continuar aqui, vamos escorrer aqui, ó. Aqui, ó. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram. Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Olha só para vocês verem aqui, ó. Eles falaram que Jesus expulsava o demônio pelo próprio demônio. Tá vendo? Aí eu falo para os irmãos aqui, às vezes o irmão está aqui na frente, aqui, uma irmã está aqui na frente, aqui louvando a Deus, e tem um fariseu sentado. E ele fala que o que está sendo operado ali é demônio. Ele não vê, ele não enxerga Jesus. Ele não enxerga a mão de Deus. Irmãos, o maior exemplo disso é Paulo, em Atos 19, do 11 ao 12, que fala assim que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que ele pegava os lençóis e os aventais e colocava sobre os enfermos. E as enfermidades saíam da pessoa, os demônios, o espírito maligno e imundo saía também. Então é Deus que opera. Às vezes, irmão, um louvor que você canta na vida da pessoa, ela fala para você que você está possesso de demônio. Às vezes, se você gritar uma coisa em glória a Deus, ele fala que é demônio. Entende? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos continuando. O 25. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Isso é triste. Essas congregações onde ajunta pessoas que não têm discernimento da palavra de Deus, não têm discernimento de nada espiritual, e aglomera que tanta gente no lugar, e começa a ter divisão e contenda, não tem nada do Espírito Santo de Deus. Isso aí é farisaísmo. Isso aí são pessoas com pensamento diferente, querendo brincar de fazer igreja, querendo fazer um oba-oba. E não tem nada de Deus. Aí daí a pouco começa as blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. Porque tem gente ali no meio desse que fala que é amigo, mas depois vai falar que ele é endemoniado. Amém? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Está vendo? Olha só vocês verem aqui. Um camarada chega para um fariseu e fala para eles assim: por que os seus filhos dentro do templo lá estão expulsando demônio também? Então em que nome que eles estão expulsando? Porque sinceramente, Deus é o bem, é o nosso bem maior, e os demônios são os nossos maus. Então o que acontece? Quando alguém está expulsando um demônio, ele está expulsando Deus? Não, não tem como, ele está expulsando o próprio demônio. E se ele expulsa aquele demônio, ele é por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não tem como uma pessoa expulsar um demônio se for por intermédio de demônio, porque o reino dele não vai subsistir. E o demônio trabalha 24 horas para operar e fazer o mal contra nossas vidas. Irmãos, quando alguém cura, e aquela pessoa é curada de verdade, e sai dali, a cura é perfeita, porque não volta sequela, nada, aquilo é poder de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Ele fala aqui, ó: porque quem os expulsam os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Irmãos, isso aqui é muito forte. Ninguém quer explicar isso aqui para os irmãos. A senhora é uma casa forte, porque o Espírito Santo de Deus está dentro. E não tem como o diabo entrar aí dentro e operar mais, porque a senhora foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como é que um ladrão vai entrar e roubar a casa? Não tem como.
o ladrão entrar e roubar a casa tem que estar vazia. Como é que o ladrão entra e rouba a casa? É quando ela é varrida e adornada. Aquele momento que o espírito imundo sai da casa, quando a pessoa está no mundo, na lama do pecado, e ela sai do mundo e vai para Jesus. Ali a casa ainda está vazia. Ela está sendo preparada para o Espírito fazer morada. E quando o Espírito vem e ela é nascida do Espírito, não tem como o demônio entrar mais. Entende? Aí a pessoa agora vai viver pela graça de Deus. Tem como ela apostatar da fé, mas o Espírito não tem como sair. Amém? Vamos lá. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não pode, espalhe. É muito forte isso. Quem não está com a gente aqui está contra a gente. E quem não se ajunta com a gente está espalhado aí, ó, para qualquer lugar. Porque nele ele não deixa o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada. Ele não aceita o que a gente está fazendo aqui. A mente dele é reprovada. A mente dele não concorda com essas coisas que a gente está apresentando aqui. Amém? Olha só. Para nós aqui agora o que está acontecendo é o poder de Deus. Amém? Vamos lá. Portanto, eu vos asseguro, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta época, nem em tempo futuro. Amém? Então, irmãos, nem nessa época, nem em tempo futuro a gente vai ser perdoado se a gente pegar contra o Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente afirma que uma pessoa está produzindo algo por demônio. Algo perante a palavra de Deus. Quando ela pega esse livro aqui e lê. Quando ela pega esse livro aqui e lê, se ela estiver operando aqui os milagres que a Bíblia fala, se ela estiver operando a conduta espiritual que a Bíblia ensina, se ela estiver fazendo o que o Evangelho ensina ela a fazer, e você falar que aquilo ali é por demônio, você pode estar cometendo um grande erro que vai te levar para o inferno e você não vai sair mais. Amém? Aqui, ó, vamos agora para o terceiro pecado aqui para a gente finalizar. O terceiro pecado que conduz a condenação é os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé. Irmãos, vamos lá para 1 Timóteo 4. Amém? Então, 1 Timóteo 4, vamos ler o 1. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, essa situação aqui é diferente do que eu falei. Essa aqui já é um camarada aqui na frente, falando tudo que não condiz com a Bíblia, despregando a Bíblia para a pessoa sentada. Esse aqui ele está pregando dessa forma, ó, doutrina de demônios. E ele está sendo operado por espírito enganador. Quem está dentro da pessoa pode ser a legião, pode ser os 7 espíritos que saíram dela antigamente e ela aceitou e foi juntando. Imagina quando ele busca mais 7, aí vira uma legião lá dentro. Essa pessoa que é uma apóstata, essa pessoa está pregando, despregando o que já foi pregado. Essas pessoas apostataram da fé. Amém? Aqui, ó. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Irmãos, foi falado semana passada, vamos falar de novo. Quando o animal tem uma ferida e ela não cicatriza, e vai juntando mosquito ali e bicho, o dono do animal vai lá e pega um ferro quente e encosta naquela ferida, para matar os nervos, para não sentir mais dor e não sentir mais nada. Assim a pessoa da mente cauterizada. O poder de Deus já não influencia ela mais. Um dia ela esteve sentada na congregação, um dia ela recebeu os dons espirituais, recebeu as coisas provenientes do Espírito Santo de Deus e rejeitou. Essa pessoa não sente mais efeito em nada daquilo que é de Deus pregado. Amém? Aqui, ó, vamos continuar aqui. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5.
A palavra diz assim, ó. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Irmãos, olha só que tanto de atributo um ser humano, quando ele sai do caminho de Deus, rejeita a fé e começa a viver segundo as suas concupiscências e paixões carnais, conforme a sua mente reprovada por Deus. Porque o próprio Deus entregou aquela disposição mental fraca e reprovada. Imagina só, olha o tanto de coisa que o ser humano produz. Amém? Aqui, ó. Ele continua falando, sem amor, incapaz de perdoar. Aí, ó, ele não quer perdoar mais. Ele não perdoa, ele não vai ser perdoado no último dia. Não adianta mais. Aqui, ó. Caluniadores sem domínio próprio. Essa calúnia aqui pode ser aplicada ao pecado contra o Espírito Santo de Deus. Quando o ser humano calunia uma pessoa que está vivendo na fé. Vou falar para vocês o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que automaticamente, naquele tempo ali, os dois caíram e foi aberta a cova para eles entrar. Ananias e Safira. Eles não pecaram contra Pedro, mas sim contra o Espírito Santo de Deus quando eles rejeitaram a oferta. Porque eles mentiram para Pedro e falaram para Pedro o quê? Que só tinha aquilo e tinha retido o resto. E o que aconteceu? Pedro falou, não mentiste para mim, mas para o Espírito Santo de Deus. Já pecaram contra o Espírito Santo de Deus e automaticamente a cova já estava aberta. Amém? Aqui, ó. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Por que inimigos do bem, irmão? Quem está vivendo o Evangelho, ele gosta de praticar ações boas. Ele gosta de viver na prática do bem. Quando a pessoa sai do Evangelho, ela se torna inimigo do bem. Ela começa a praticar só coisas ruins e reprovada pela congregação, reprovada pela igreja, reprovada pelo próprio Deus. Amém? Aqui, ó. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É triste isso. A pessoa ela ama o seu carro, ela ama o dinheiro. Irmãos, todo mundo está pregando errado. Eles estão falando que o que está impedindo o anticristo de vir assentar no trono é a igreja. Não é. É o próprio Deus. Porque quantas as vezes na Bíblia fala que os anjos que estavam retendo as quatro pontas dos ventos ia soltar para vir a catástrofe. 2 vezes. Está escrito na Bíblia. E Deus falou para eles reter as 4 pontas e não liberar. Para não sair com as castas de demônio e fazer o mal na terra. Irmãos, se Deus falar, você vai assentar, ele vai assentar. Não tem jeito, não tem nada que impede. Sabe o que acontece? Sabe o que está faltando para o ser humano? É aceitar a marca da besta, é esse camarada assentar. E quando ele assentar, eu vou falar para vocês a classe de ser humano que vai aceitar essa marca é esses aqui. Por quê? Porque são amantes do dinheiro. Eles amam o dinheiro bem maior e amam o prazer desse mundo. Eles não amam a Deus. Entende? Eles vão se entregar de qualquer maneira. Porque eles querem riqueza, eles querem fama, luxo. Eles querem qualquer coisa. Eles já apostataram na fé. Muitos deles tiveram uma congregação assentada igual a nossa. Amém? Vamos lá, ó. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desse também. Olha que orientação que ele está dando a Timóteo. Para ele afastar daquelas pessoas, e a gente tem que fazer isso. Não é pecado você afastar da pessoa que está te fazendo mal, que não quer viver no Evangelho e que não quer viver na prática das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Amém? Irmãos, vamos continuar aqui agora. Ó. 2 Pedro 3,17. Aqui, ó. A palavra de Deus fala assim, ó. Vamos ler o 16 aqui, ó. Olha aí. Isso aqui, ó. Contudo, fazer isso com humildade e respeito, conservando boa consciência,
de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados com suas próprias calúnias. Está vendo? Aqueles que falam mal do nosso comportamento em Cristo têm que se envergonhar daquilo que eles falam. Eles têm que se envergonhar por causa do nosso bom comportamento, de nós manter o bom senso, que a gente é cristão, a gente tem que viver na prática da justiça. Amém? Aqui, ó. O 17. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Olha só aqui, ó. É melhor a gente sofrer por fazer o bem do que sofrer por praticar o mal. E essas pessoas, eles sofrem e querem pôr a culpa em Deus. Eles sofrem e querem pôr a culpa no pai, nas autoridades e em tudo. E eles não se dão lugar de falar a culpa é minha. Foi eu que falei. Então eles são inconsequentes. Amém? Aqui, ó. Vamos lá para 2 Timóteo 4:3. Aqui, ó. Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui, ó. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Olha só, eu vou na congregação onde o cara prega violência, onde ele prega política, porque a minha concupiscência é essa, a minha vontade é essa. Eu não aceito mais o evangelho. Então eu não vou sentar para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir um pregador que fala do Cruzeiro, do Atlético. Eu quero ouvir um pregador que fala de time de futebol, que ele vai para o púlpito de time, de roupa de time. Eu quero ouvir esse pregador. Eu quero ouvir um pregador que me incentiva a viver na prática do pecado. Não suporta mais essa doutrina. Ele senta para ouvir a doutrina certa, severa, às vezes pesada, mas se torna leve depois que ele aceita. Ele rejeita tudo isso para ouvir essas indecências do mundo. Cara que já tem a mente corrompida por negar a fé real em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aqui, ó. Vamos para Hebreus 6. Agora nós vamos chegar no pecado agora. Hebreus 6, do 4 a 8. Agora nós vamos lá. Aqui, ó, para a gente concluir aqui, ó, vou pedir um irmão para abrir em 2 Pedro 2, 21. Um irmão abre em 2 Pedro 2, 21. E o irmão abre em Hebreus 3, 12. Depois que eu ler os 6, aí um irmão lê para a gente 2 Pedro 2, 21. E outro irmão lê em Hebreus 3, 12. Amém? Pode ler aqui? Então tá, aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial. Olha só, irmãos, aqui tem um culto abençoado de sexta-feira que ensina a pessoa a enxergar os dons, a enxergar, não é? A pessoa entender o que é os dons, não é? E a buscar por eles, não é? Pois é, porque ele vem do alto, e a pessoa já recebeu, mas ela aprende mais, não aprende? Então, aí, ó, aqui, ó. Experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. É o culto de sexta-feira que tem aqui. Amém? Aí o que acontece? E provaram os benefícios da palavra de Deus, quarta-feira, aqui o Evangelho. Aí aqui, ó. E os poderes da era que há de vir, a salvação em Cristo Jesus. Aqui, ó. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Entende, irmão? Aquela pessoa que rejeita isso aqui, que rejeita estar no culto, ela está zombando publicamente de Deus, porque um dia ela experimentou isso. E eu estou falando isso de quem já viveu o Evangelho. Eu não estou falando isso de quem está no mundo ainda perdido. Amém? Porque a palavra de Deus vai mostrar para a gente que quem está no mundo perdido, ainda Deus perdoa. O que a palavra de Deus fala é que Deus não leva em conta e nem em consciência o tempo da ignorância do homem. Amém? Pode ler, irmãos. Vamos lá para a gente
concluir. O que é? Um vai ler 2 Pedro 2, 21. Vou ler. Amém. Ah. Porque melhor lhes fora não conheceram o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Tá vendo? Conclui o que eu li. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Entende? Então a pessoa conhece o caminho da justiça e desvia dele. Então ela é pior do que um que está lá no mundo incrédulo ainda. Aí agora lê Hebreus 3, 12. 3, 12? Isso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Amém? Tá vendo? Não haja entre nós um coração, pastor, não haja entre nós um coração mau e infiel, né? Para se apartar do Deus vivo. Então tem gente que tem um coração mau e infiel, a serviço dele é dura. Ele não aceita a palavra, ele não aceita se dobrar diante de Deus, se humilhar para Deus, mas vocês vão ver no último dia. Porque no último dia ele vai dobrar o joelho, o olho dele vai ver Deus vindo, Jesus, e a boca dele vai confessar que ele é o Senhor da vida dele, mas aí vai ser tarde, ele vai confessar e vai para o inferno. Olha só, conclui para a gente aqui, ó, Atos dos Apóstolos 17, 30. Pode ler? Pode. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Está vendo? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então aqueles que ainda estão na ignorância, não é para eles ainda. Essa mensagem que foi traga aqui hoje é para nós, que a gente conhece. Então a gente tem que praticar. Porque para nós não vai ter perdão não. Amém? Glória a Deus. Amém.